Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje, eu vou fazer alguns comentários sobre as questões propostas na lista 1 e 2 de exercícios, que deve ser entregue até o dia 2 de maio. Então, vamos lá com a primeira lista de exercícios. Eu vou ler os comandos das questões e também vou comentar alternativa por alternativa, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ir clicando aqui em realçar, que aí eu vou marcando os pontos mais importantes. Bom, a questão 1, modificada. A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos para que a leitura da sociedade do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse prisma, observe o conceito a seguir. É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas que administram um território, procurando atender os anseios e interesses da população. Então, vocês têm que pensar: povo, território, governo, instituições públicas que administram um território e que atendem os anseios e interesses de sua população. Então, vamos ao conceito. O conceito de nação. Se vocês puxarem da memória de vocês, vocês vão lembrar que a nação ela está muito mais relacionada ao sentimento de pertencimento, de identidade, e muito menos relacionada a fronteiras fixas, né, fronteiras físicas, como, por exemplo, as que pressupõem a existência de um território. Então, não é o conceito de nação. Vamos pular para o conceito de governo. O governo, ele é transitório, ele está relacionado às instituições que administram um território, mas a gente ainda precisaria do povo e do território, então ainda não é governo. O país, ele é mais uma denominação genérica, e o território, ele pressupõe relações de poder. E aqui já traz o conceito de território meio que dentro, né, do conceito. Então, a gente deveria procurar uma palavra que englobasse tudo isso. E essa palavra é Estado. O Estado, ele engloba o povo, com um sentimento de pertencimento, de identidade, um território que é reconhecido internacionalmente, um governo que o administre, sendo esse governo transitório. Ele precisa de instituições públicas que estarão responsáveis por administrar e também por atender os anseios e interesses da população. Então, a resposta correta é a letra B. Indo adiante, a gente tem a questão 2. A respeito do conceito de território, é correto afirmar que os limites de território podem ser bem definidos ou não muito claros. Correto. Podem ser bem definidos ou não muito claros. As fronteiras podem variar de acordo com o espaço em análise. Isso é verdade. Existem territórios no qual a gente tem fronteiras bem demarcadas, né? Mas existem fronteiras que são apenas fictícias e mesmo assim são reconhecidas internacionalmente por haver relações de soberania e poder. Na 2, na geografia, há um consenso exato, não há um consenso exato em relação a nenhum conceito. Os conceitos, eles são transitórios, né? Eles passam por modificações com o tempo e existem variados significados para os mais diversos conceitos existentes, né? Então, sobre o que seja o conceito básico de território. Esse conceito é único, não é único, para todas as análises espaciais, sociais e territoriais. Não, eles às vezes tendem a modificar de autor para autor, por exemplo. Então, a número 2 é falsa. Okay? Ao nos referirmos ao território brasileiro, referimos-nos ao espaço soberano reconhecido internacionalmente, correto? O território pressupõe essa relação de soberania, de poder, algo que seja reconhecido internacionalmente. É possível entender o conceito de território como sendo espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e de poder, certo? Então, as respostas corretas vão ficar, vamos marcar aqui. A número 1, a gente colocou que é correta, né? Ele pode ou não estar definido claramente, né? Na geografia é um consenso exato. A 2 é falsa, a 3 é verdadeira. Peraí, que não marcou. 3 é verdadeira. E a 4 também é verdadeira. Sempre quando vocês pensarem sobre território, pensem em relações de soberania e de poder. Então, a resposta seria 1, 3 e 4, letra B. Ok. A gente vai agora para a questão número 3. Então, significa uma união entre o mesmo povo. União entre o mesmo povo.
com um sentimento de pertencimento e ligação entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Nessa aí vocês já devem ter matado, que não existe um conceito mais simples que esse. Esse fragmento explica um conceito importante da análise, sendo ele Estado. O Estado, a gente já viu que a gente precisa de povo, território e de um governo, de uma administração. Não está falando ali nem sobre território, nem sobre administração, só está falando sobre povo. O povo também, né? Só que o povo é algo mais genérico. Ali está falando sobre sentimento de pertencimento, sentimento de união, de cultura. Então, o nome povo ainda é muito genérico. Território, a gente sabe que é relação de soberania e poder, que não está falando de relação de soberania e poder, e nem de algo que seja reconhecido internacionalmente. País, como vocês sabem, é uma denominação mais genérica para o conceito de Estado, né? E então vai sobrar nação. Nação é justamente uma união entre o mesmo povo, um sentimento de pertencimento, de ligação, de identidade, né? E pode haver uma nação sem território, assim como pode haver nações com território, como é o caso do Brasil. Então a letra aqui seria a letra D, ok? Eu espero que vocês estejam acompanhando, gente, e que não esteja tão difícil de entender assim. Então, vamos lá para a questão número 4. Nós conquistamos a África pelas armas. Temos direito de nos glorificarmos, pois após ter destruído a pirataria no Mediterrâneo, cuja existência no século XIX é uma vergonha para a Europa inteira, agora temos outra missão não menos meritória, de fazer penetrar a civilização num continente que ficou para trás. Da influência civilizadora das ciências aplicadas às artes e às indústrias, né? Aí tem esse nome aqui, Revue Scientifique, que é a revista científica, né, de 1889. Claramente, a gente está fazendo uma referência aqui sobre o processo imperialista, que a gente já viu na videoaula 1, sobre a dominação do continente europeu sobre a África, a Ásia e a Oceania, e essa tentativa de fazer se expandir o mercado consumidor europeu através da dominação desses continentes pelas armas. Então, se vocês estiverem perdidos, voltem lá na videoaula que eu explico tudo direitinho. Então, vamos lá. A partir da citação acima e de seus conhecimentos acerca do tema, marque as respostas verdadeiras. Isso aqui foi modificado lá no formulário, tá? Antes estava pedindo aqui para assinalar as verdadeiras e as falsas. No formulário, eu só estou pedindo para assinalar as verdadeiras. Então, ignorem esses falsas aqui. Vamos, então, procurar as que são verdadeiras. Aquela não era a primeira vez que o continente africano era alvo dos interesses europeus. Isso é claro, a África já tinha sido alvo de um processo colonialista anteriormente. Então, essa aqui também é verdadeira. Para os editores da revista científica, civilizar consistia em retirar o continente africano da condição de atraso em relação à Europa. Vocês podem voltar aqui, está falando, ó, penetrar a civilização no continente que ficou para trás. Então, essa aqui também é verdadeira. A ideia de levar a civilização aos povos considerados bárbaros estava presente no discurso dos que defendiam a política imperialista. Sim, o imperialismo também foi pautado nisso, né? De levar a ciência, de levar o progresso, de levar a ordem essas nações que tinham ficado para trás. Então, essa aqui também é verdadeira. Uma das preocupações dos países como a França, que participavam da expansão imperialista, França, um país europeu, era justificar a ocupação dos territórios apresentando os melhoramentos materiais que beneficiariam as populações nativas. Sim, é todo um discurso pautado nessa ideia de progresso, né, de civilidade, de um avanço científico, cultural e industrial. Então, essa aqui também é verdadeira. Então, todas as 4 alternativas serão verdadeiras de acordo com a análise disso aqui. Espero que tenha ficado entendido, hein, gente? Então, vamos partir para a questão número 5, que é a última, e aí a gente já vai comentar a segunda lista de exercícios. Então, tá. Questão 5.10, 2008, modificada. No decorrer do século XIX, as grandes potências europeias lançaram-se à conquista colonial da África e da Ásia, processo imperialista discutido na aula 1. Sobre a ocupação da África e suas consequências, é incorreto afirmar. Então, a gente está procurando a resposta errada. Bora analisar, então.
Os europeus demarcaram fronteiras, confiscaram terras, forçaram grupos nômades a fixar-se em territórios específicos, né? A instituição de fronteiras artificiais, eles não reconheciam os territórios que já existiam por lá. Em consequência disso, os estados africanos atuais, na sua maioria, não têm a mesma unidade cultural, linguística e social. E como eu falei lá na aula 1, isso leva a diversos conflitos civis, né? Por isso a África ela vive um período sucessivo de guerras civis. Então, essa aqui é uma resposta correta, mas lembre-se que a gente está pedindo a resposta incorreta. Vamos continuar. A B. A ocupação europeia beneficiou o continente africano. Beneficiou o continente africano, pois possibilitou a inserção da África na economia capitalista mundial. Muito pelo contrário, criou uma relação de dependência da África em relação a nações desenvolvidas, né? Antes da colonização europeia, a economia africana restringia-se a suprir as necessidades básicas da sua população. Não, a África, ela tinha muitas características econômicas próprias, ela tinha um modo de organização, e isso tudo foi destruído pelo processo imperialista, né? Assim, os africanos viviam sob condições de vida bastante atrasadas. Isso é muito errado falar que um povo é atrasado com base na sua vivência, na sua experiência, né? Você precisa relativizar isso. As populações, elas têm seu próprio conceito de desenvolvimento. Então, você nunca pode pautar o desenvolvimento de uma outra nação com base no que você vive. Lá existe algo completamente diferente. Então, não dá para analisar da mesma forma. Entendam isso é importante. É um conceito, assim, relativismo cultural. Procurem aí no Google, que é interessantíssimo. Então, já matou, que é saber aqui a resposta errada, que é o que a questão pede. Então, lá no formulário, vocês têm que marcar a resposta B, porque é a incorreta. Mas vamos continuar aqui, analisando as outras questões que estão corretas, né, mas que são interessantes. Ó. A violência em que se deu a colonização provocou grandes distorções nas estruturas econômicas, sociais e culturais dos territórios dominados, logicamente. A violência dos mais variados tipos, né, seja física, moral, intelectual, uma violência simbólica mesmo, seja violência através das armas, dos assassinatos. Então, isso desmoralizou todo o continente, né? Intrigas entre etnias foram estimuladas e antigos reinos destruídos, vencidos pela superioridade militar dos colonizadores. Isso aqui está ótimo, que está mais ou menos uma descrição de todo o processo imperialista. Então, essa questão aqui perfeita, né? A ocupação das colônias criou sérios problemas, muitos ainda não resolvidos, mesmo na atualidade, isso mesmo. Pode-se dizer que muitos dos conflitos étnicos que existem hoje na região são consequência da dominação colonial na África. Certíssimo, isso aqui foi lá falado na aula 1 também. E a última, né? A ocupação do território africano destruiu estruturas tradicionais, sim. A economia comunitária ou de subsistência, né? Subsistência é você produzir para consumir, tá? Foi totalmente desorganizada pela introdução de cultivos e outras atividades, né? Cultivos aqui seria uma monocultura, que seria você produzir para exportar. E outras atividades, como, por exemplo, o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral, que a gente viu lá na aula 1, então não deixem de consultar. Destinadas a atender exclusivamente as necessidades das metrópoles, ou seja, essa ideia de exportação, de retirada dos recursos. Então, essa aqui também está corretíssima. Então, gente, essa aqui é basicamente a lista de exercícios 1 totalmente comentada, né, e resolvida. Eu espero que agora vocês consigam compreender totalmente. Pensem que revejam, né, revejam os comentários que vocês fizeram sobre cada questão e percebam se foi fácil ou não fazer isso através dos comentários que eu teci agora, né? Fica tudo mais fácil quando você tem alguém te apoiando e explicando tudo que é para fazer. Então, essa é a lista 1. Agora não tem justificativa para vocês não fazerem o formulário, tá? Então, bora para a semana 3 e 4 para a gente comentar a lista 2, que é bem curtinha, mas é bem interessante. Como vocês devem lembrar,
a gente trabalhou na semana 3 e 4 do PET a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica informacional. A gente trabalhou as transnacionais, a gente trabalhou a economia africana e latino-americana, e a gente também falou um pouquinho sobre desigualdade social, né? E essa questão, ela foca basicamente em 3 pontos. A primeira questão é sobre as características da Revolução Industrial, da terceira Revolução Industrial. A segunda é sobre o processo de transnacionalização da economia. E a terceira, a gente faz uma análise, assim, da desigualdade social na cidade de vocês, no Brasil como um todo. Então, bora ler. A questão número 1. Deixa eu pegar aqui um marcador. A chamada terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica informacional, fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. Então, aqui eu vou marcar novos processos de produção e mudanças nas relações de trabalho, ok? A esse respeito, marque a alternativa correta. Vocês têm que lembrar de 3 pontos da aula. Primeiro, o surgimento do modelo de produção toyotista, vocês precisam lembrar disso, porque foi ele o responsável por flexibilizar a produção e basicamente substituiu o modelo de produção fordista, né? E que estava mais baseado na especialização do trabalhador. O trabalhador, ele exercia apenas uma função. Com o toyotismo, a gente tem um trabalhador polivalente, né, que trabalha em diversas funções. A gente também tem um momento de precarização do trabalho e a ascendência do setor terciário, né, que é um setor de serviços que são tanto qualificados quanto precários, né? A gente tem essa expansão também. O outro ponto que vocês têm que lembrar é do processo de transnacionalização, mas eu vou comentar isso mais para frente. Então, vamos lá. A gente tem que marcar a alternativa correta nesse, tá? Surgiu o Fordismo. Errado. Não surgiu o Fordismo, não. O Fordismo surgiu bem lá na segunda Revolução Industrial, então isso aqui é passado. Conjunto de métodos para produção em série, né, com os quais o operário produz mais em menos tempo. Isso aqui é as características do Fordismo, então essa aqui está incorreta. Um método mais ágil e flexível foi desenvolvido e adaptado ao mercado, que prioriza o controle de qualidade, conhecido por just-in-time. Então, é essa questão aqui mesmo, ó. Surgiu um método mais ágil e flexível, desenvolvido e adaptado ao mercado, que prioriza o controle de qualidade. Essas são as características do toyotismo, como eu falei para vocês. É um método que ele pressupõe uma produção mais customizada, a gente tem trabalhadores qualificados envolvidos, né, além de máquinas altamente tecnológicas. Então, essa é a resposta correta. A C. A habilidade do trabalhador está restrita a uma única tarefa. Muito pelo contrário, o trabalhador ele precisa ser polivalente, ele precisa exercer várias tarefas dentro do toyotismo, favorecendo o aumento da produtividade, método conhecido como taylorismo. Taylorismo ou o Fordismo, né, também é característica lá da segunda Revolução Industrial. E a gente está tratando da terceira, então não é essa. O sistema de trabalho repetitivo foi ampliado. Não foi ampliado. A especialização do operário tornou-se fundamental. Não. O trabalhador ele precisa ser polivalente. Eu marquei aqui com essas cores, deixa eu marcar com vermelho para vocês tirarem um print da tela depois, espero que vocês estejam fazendo isso. Ó. Isso aqui de uma única tarefa é característica do Fordismo, aumento da produtividade também, a produção de séries, né, as linhas de montagem, taylorismo, isso aqui também é errado, sistema de trabalho repetitivo, isso aqui é lá do Fordismo, especialização do operário tornou-se fundamental. Isso aqui também é do Fordismo. Dá até para vocês montarem uma tabelinha com as características que são do Fordismo e aqui com as características que são do toyotismo. Então, resposta correta, letra B. Agora a gente vai para a questão número 2, que diz o seguinte. A tirinha abaixo faz referência a uma realidade típica da globalização, representada pelo... Então, vamos ler a tirinha. Calvin fala assim. Você sabe de onde vêm os bebês? Não. Queria saber como é que se descobre isso. Vem cá, deixa eu ver a etiqueta da sua camiseta. Você veio de Taiwan. Então tá, Taiwan, um país lá no continente asiático. Então, vamos lá. Aí pede para a gente marcar a resposta correta de acordo, né, com a tirinha. Interdependência entre os países, que seria basicamente uma dependência entre os países. Isso não ocorre.
A gente tem dependência de países subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos, mas os desenvolvidos eles estão muito independentes, né, disso. Então essa aqui é uma resposta incorreta, tá? Os países desenvolvidos são independentes. Emprego de novas tecnologias é o emprego de novas tecnologias. A globalização ela é caracterizada por isso. Mas tem algo que é mais correto. Às vezes vocês vão se deparar com algumas questões em que mais de uma resposta parece correta. Mas o que acontece é que sempre vai existir uma que está mais correta, entendeu? Aqui, por exemplo, está falando da disputa por novos mercados. Isso é uma característica da globalização, mas não está explícito aqui na tirinha, entendeu? Aumento do consumo de massa, isso aqui também não está explícito na tirinha. Não está falando sobre consumo. Falando que ele tem uma camiseta que veio de Taiwan, que é um país asiático. Então, a resposta mais correta para isso aqui seria a transnacionalização da produção. O Calvin, ele é um personagem, se eu não me engano, estadunidense. Me corrijam aí, mas vamos criar essa ideia de que ele seja estadunidense e ele está usando uma blusa de Taiwan, que é um país no continente asiático. Então, basicamente, você tem um processo, por exemplo, de saída de uma empresa dos Estados Unidos para Taiwan, onde a produção ela vai ser mais... ela vai conseguir atingir a maiores níveis de êxito, né? Lá tem uma mão de obra mais barata, ele vai ter mais acesso a recursos naturais, ele também vai produzir, vai ter muitas pessoas para consumir, então é melhor que a empresa ela se instale lá, ela vai poder se expandir também. Então, o que ocorre depois dessa produção de roupas em Taiwan, né, lá onde é a mão de obra mais barata, tem maior acesso a recursos, você reenvia essa produção de roupas para os Estados Unidos e vende essas roupas por ali mesmo. Então, esse é um processo de transnacionalização da produção. Resposta correta, letra C. E, por último, a gente tem a questão 3, que é uma produção textual autoral, ou seja, vocês precisam fazer isso sozinhos e enviar, não copiem do Google. É bom quando a gente abre o Google e pesquisa alguma coisa para gerar uma inspiração, mas isso aqui não é uma cópia, vocês têm que fazer algo autoral de vocês. Então, produz um texto de 10 a 20 linhas, né, relatando as principais problemáticas, os principais problemas sociais visualizados em seu cotidiano e aponte os possíveis agentes, governo, comunidade, etc., e possíveis estratégias que poderiam ser empreendidas na resolução de tais contradições. Vou citar um exemplo aqui, vou tentar montar algo. Você pode falar, por exemplo, sobre o desemprego. Você tem cada vez mais um processo, né, que leva a pessoas mais jovens, adolescentes, e a pessoas mais velhas, idosos, né, a ficarem desempregados por um longo período de tempo, ao passo em que você tem visto cada vez mais a contratação de crianças, né, um trabalho criminoso, porque é crime crianças trabalharem. Então, você tem isso, esse crescimento do desemprego. Aí você pensa aqui, possíveis agentes. Provavelmente o governo, né? O governo tem essa responsabilidade de criar locos de emprego, fazer com que as pessoas trabalhem, né? Sei lá, abrir uma empresa, uma estatal, em que várias pessoas possam estar trabalhando, iniciar alguma obra pública, onde você vai requerer várias pessoas para trabalharem na construção. Então, talvez o Estado, né, em gerar uma economia para que essas pessoas elas possam ser empregadas. E essas seriam as estratégias empreendidas. Vocês podem citar N problemas, né? Por exemplo, você pode citar o desemprego, como eu já falei, você pode citar a questão do saneamento básico, do esgoto a céu aberto, você pode citar a crise de saúde pública em que a gente está vivendo agora, a questão do Covid-19, né? E a ineficiência do governo em comprar vacinas para que a população ela possa ser vacinada e voltar ativa economicamente ou voltar para as escolas. Faz muito tempo que a gente está em casa já, né, gente? Vocês podem citar o problema do crescimento da fome e como isso está relacionado à ausência de políticas sociais por parte do governo, né? Ao assistencialismo, a questão do auxílio emergencial aí que estava em pauta uns dias para trás. Então,
existem muitos problemas que vocês podem estar citando nisso. O que vocês têm que pensar? Você tem que pensar numa estrutura lógica. Você vai citar o problema e depois de citar o problema, você vai citar os agentes envolvidos e de que forma isso poderia ser contornado. Então, você cita o problema e depois você cita uma resolução. Você pode citar mais de um, tá? Se tem uns 3, assim, vocês conseguirem construir um grande comentário. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Foi bem legal fazer essa correção. Eu vou abrir lá o formulário para vocês verem aqui. Deixa eu ver. Tem 2 contas aqui. Formulários aqui. E aí a gente vai abrir nos formulários da lista de semana 1 e 2, né? Então, aqui, bonitinho, 6 respostas apenas. Ai, que tristeza, meu Deus. Vocês devem preencher o nome direitinho, e aí vocês marquem as opções corretas, né? Questão 2, questão 3, questão 4, questão 5. Não esqueçam de ler o enunciado, né? Aqui, por exemplo, estava pedindo para é incorreto afirmar. E tinha muita gente marcando respostas que são corretas. Então, gente, pelo amor de Deus, leiam o enunciado, viu? É importante. Essa atividade que eu estou corrigindo com vocês, mas numa futura, assim, tenham atenção em relação aos enunciados. Essa aqui, só recebi 3 respostas ainda. Então, prestem atenção, vocês vão marcar aqui as respostas corretas e depois vocês vão produzir um textinho bonitinho aqui para enviar. Lembrando que as 2 listas de exercício, elas valem 5 pontos. Ó, essa lista vale 5, a outra lista vale 5, 10 pontos no total, e que vocês ainda têm um PET, né, para complementar as atividades. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. Foi sensacional gravar esse vídeo. Eu gravei correndo, mas eu tinha que postar isso para não ter justificativa de vocês não fazer e enviar. Então, até o próximo vídeo. Em breve nós vamos ter mais vídeos com o próximo PET, né? O PET 2 do segundo bimestre. Então, eu acho que eu estou me soltando bem, assim. Espero que vocês fiquem bem, façam com atenção, enviem direitinho. E qualquer coisa, vocês podem estar procurando por mim ou pela Roberta. A gente vai ter um prazer gigantesco em ajudar vocês. Então é isso, até a próxima. Um grande beijo e tchau, tchau!